Muito bem, muito bem, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui. Programa Memórias da Várzea, mais uma edição desse programa que tem vindo aí para ficar, tem feito a diferença e muitas histórias têm sido contadas aqui, revistas, e a gente está muito feliz com o desenvolver deste programa, né? Hoje nós estamos aqui com ele, uma das lendas do futebol amador, do futebol de Tramandaí, José Fernandes da Silva. Falando assim, poucos vão saber quem é, né? Mas olhando esse rostinho e sabe, falando pelo nome, Tef. Ele que foi um dos grandes jogadores da época, grandes jogadores, centro médio, aquele armador que saía de trás com a zaga, habilidoso. Tef, seja bem-vindo, prazer te ter aqui com a gente. Pode ir. Obrigado pelo convite. Não esperava esse convite tão especial aí para mim, porque a gente sempre gostaria, né, de que acontecesse isso aí, porque a gente teve muitos jogadores bons em Tramandaí e que nunca tiveram assim uma oportunidade de ser entrevistado e ir para um jornal e tal. Mas eu agradeço aí o convite aí e vou dizer o que eu passei por todo esse tempo aí jogando aí. Aí, a lenda, Tef. Eu tava falando com o Renato hoje pela manhã, a gente tava dizendo, tem alguns nomes, cara, que são marcas registradas e que tu pergunta pro pessoal assim, cara, se tu falar do passado, quem é que jogava bola? Logo se vem alguns nomes e é padrão, eles não são assim, lá, ou uma hora cita um, uma hora cita outro, não. Vem sempre Tef, Renatinho Rodrigues, Vanderlei, Laertinho, Carlinhos Rodrigues, sabe? Esses nomes, eles são padrão, é citado direto, Tef. Tu fala com eles, assim, o pessoal das antigas que viram você jogar, já vem na cabeça, cara, tem que levar, que nem o Renatinho, o professor Vanderlei, são pessoas que, né, o Laerte que diz assim, não, tu tem que levar o Laerte pro teu programa. Hoje já as pessoas olham assim, quando vê a gente, como esse programa já tem tomado conta, eles, a primeira coisa que eles, não, tem que levar fulano, tem que levar Beltrano, né? E tu era uma das esperadas, pedidas pelo pessoal, tem que levar o Tef, cara. O Tef jogava demais. Tá bom, agradeço o convite. Tef, vamos falar início, se tu te lembra lá do início, começando a jogar futebol, o amador, primeiro time, como é que foi essa tua entrada no futebol, Tramandaí? Bom, eu comecei jogando aqui em Tramandaí, no União, aí depois comecei a jogar fora daqui de Tramandaí também, jogando em Osório, no Sul Brasileiro, né? Na época o rapaz trabalhava na prefeitura, agora está trabalhando na prefeitura, Tramandaí, Bé? Não, em Tramandaí. Em Tramandaí ele era da CE, era o nosso treinador do Sul Brasileiro de Osório, né? Aí eu joguei o campeonato amador em Osório. Aí depois jogava o campeonato em Tramandaí também. Aí, dali para frente, só ficava jogando o campeonato aqui. Aí depois jogava em Osório, jogava em Santo Antônio. Participei de campeonatos também fora. Aí fui para Torres, joguei o campeonato com Três Cachoeiras lá. Eu e o Carlitão, o Lilo, meu irmão, eles vinham buscar a gente aqui e levavam para jogar lá. Então a gente participou de muitos campeonatos. Então eu jogava assim, tinha fim de semana que eu jogava sábado em Tramandaí e jogava domingo fora. Vazava para jogar? Vazava, não parava. Eu só trabalhava no banco até sexta e sábado e domingo, ou um jogo em Osório, ou Santo Antônio, ou em Tramandaí, e depois domingo em Santo Antônio. Joguei campeonato toda a vida, sempre. Tramandaí, qual foi o primeiro time que tu vestiu a camisa, lembra? Hã? Primeiro time que tu vestiu a camisa em Tramandaí, lembra? O primeiro time que eu já comecei direto no União, né? União. Porque era o time da minha rua ali, né? Era bem no centro ali, a gente fez um time. Aí o União criou, tinha uns jogadores já mais antigos. Aí depois eu comecei a jogar, e comecei a aparecer e comecei a melhorar o meu futebol, né? Aí o pessoal começaram a me botar no time.
Aí eu fui ficando, jogando no União. Mas daí depois os outros times de fora começaram a saber com os outros mais velhos que já, da minha época. Da minha época, anterior à minha época, eles começavam a perguntar assim, como é que é, e o TF, dá pra gente trazer pra cá ou não? Aí os caras pediram, não, vamos pegar ele, vamos trazer. Aí eu comecei a jogar muito fora. Aí eu ia para Santo Antônio, eu ia para Osório, eu ia para Três Cachoeiras, jogar campeonato em Torres. Fui até para Araranguá, lá jogar no Araranguá, a segunda divisão catarinense. Foi eu, o Carlitão e o Rapac. Eles vinham buscar a gente aqui. Então a gente... Aí um zagueiro, um volante... Eu fiquei, assim, muito procurado, assim, para participar de jogos, dos campeonatos. Se tu fosse descrever hoje o jogador TEF na época, como é que tu descreveria o teu desempenho? Como é que era o jogador TEF? Como é que era? Eu era um jogador muito, assim, caprichoso, assim, no meu tratamento. Eu me tratava bem para jogar e fazia eu trabalhava no banco e fazia ginástica e ia para praia correr. Se preparava? Me preparava, porque domingo tinha jogo, ou sábado e domingo, eu tinha que dar conta do recado. O que era o futebol? Eu gostava, eu jogava com muita vontade e sempre saí bem. Eu ia te perguntar agora, mas quase já respondeu já, mas o que era o futebol para ti, na verdade, nessa época? O que significava o futebol? Eu me realizava, né, com os jogos, né, participando dos campeonatos, tanto aqui como fora, né. O pessoal me recebia muito bem fora. Eu era muito procurado e bem assim, um jogador que eles achavam que eu era bom. Estamos hoje com José Fernandes da Silva, TEF, volante não, centro médio, né, do tempo de centro médio, né, TEF? É. Uma das lendas do futebol do nosso litoral, uma entrevista muito esperada por todos, né, porque há uma enciclopédia do futebol amador aqui e a gente está nessa oportunidade. É uma honra para mim ter no lado essa lenda aí. Não pude ver jogar, não tive esse prazer de ver jogar, mas eu estava conversando antes, eu estava dizendo, esses nomes que a gente fala são unanimidades. Tu toca no assunto de veteranos, de craques do passado, vem logo alguns nomes, né, e esses nomes vocês estão sempre no meio aí. Quero agradecer a companhia de todos vocês e pedir para que você compartilhe esse vídeo na sua linha do tempo, convide seus amigos e vamos participar. A gente manda mensagens aí pra gente. O próximo entrevistado será o o Negrinho. Próximo sábado é o Negrinho, jogador do Mar Azul, um grande parceiro também, um irmão, uma entrevista maravilhosa que a gente fez com ele, que será no próximo sábado a entrevista dele. Hoje nós estamos aqui com o TEF. Quero conversar um pouco mais com o TEF para saber, e a torcida, TEF? Como é que era a torcida contigo na época? A torcida me incentivava muito, né? Sabia do jogo do meu futebol, né? Do jeito que eu pegava, eu tinha pegada, jogava pro time, o time andava bem, eu organizava o time e eles confiavam muito em mim, né? A torcida, quando eu não ia jogar, ficava desesperado, né? Porque eu sempre estava... apesar de que faltar jogo era dificilmente eu faltar. Só por lesão? Só por lesão, e era difícil. Aconteceu alguma... Depois, mais tempo depois, aconteceu alguns, assim, lesões que eu tive. Mas, assim, a torcida, assim, gostava muito, me agradavam e tal. E eu gostava mesmo de jogar futebol. E era o que eu sabia fazer, né? Só trabalhava e jogava futebol. Mas antes de vir para cá, nós estávamos conversando sobre isso. Eu não sei se é esse o lance, mas se tiver um outro, pode falar. Mas tu tinha relatado um lance para nós no Beira-Mar com o Tonho, o falecido Tonho. Queria que tu relatasse esse lance. Foi uma decisão, é isso? O Tonho foi a decisão de 79. A gente
saiu ganhando o jogo deles. Era vocês quem era o time? Inclusive, nós jogando contra o CRT. Vocês União e CRT? União e CRT. Aí foi nós estava ganhando, estava 0-0 o jogo, deu uma falta na frente da área. Aí o meu irmão, o Lilo, disse assim: Tef, eu vou bater por cima da barreira e tu entra correndo. E no nosso time era 10 minutos de jogo, o outro time não segurava, não aguentava a pressão. Então, assim, aí ele me pegou e disse: eu vou bater a falta e vou bater por cima da barreira e tu entra. Ele bateu por cima da barreira, eu entrei correndo no meio da zaga deles e botei por cima do Roque. O Roque? O Roque era o goleiro do CRT. Aí 1-0 para nós. Aí foi o segundo tempo, aí estava 1-0, aí, se eu não me engano, ficou 2-2 o jogo, porque eu acho que nós fizemos o segundo, eu acho que foi o do Lilo também, e depois eles empataram o jogo no final do jogo. Tá? Foi para os pênaltis a decisão? Daí foi para os pênaltis. Daí, nos pênaltis, o Tonho pegou e disse: deixa que eu vou começar a bater o pênalti pro time do CRT lá, né? Aí ele saiu, correu para bater o pênalti, e eu disse: o Tonho não erra pênalti, porque ele bate falta de longe, ele bota só na gaveta, ele não vai errar pênalti. Eu pensei que não ia conseguir ganhar nos pênaltis. Aí o Tonho correu para bater o pênalti e deu uma paulada, mas deu uma bomba mesmo. Bateu em cima passou raspando no travessão, bateu naquele paredão lá da sorveteria do dono do Chuque lá, do Beira-Mar, lá da Avenida Atlântica. Bateu naquele paredão, a bola voltou lá no meio de campo. Que era bomba. Daí eu digo: vamos sair na frente, vamos ver se passamos na frente deles. Aí, eu não sei se foi eu que bati o primeiro pênalti ou se foi o meu irmão. Não, mas eu acho que foi eu. Eu que bati o primeiro. Aí eu bati o primeiro, 1-0 para nós. Aí depois os outros bateram e todo mundo fez. Aí só o Tonho que errou. Aí teve um probleminha lá, que o último que ia bater era o GG. Daí o Getúlio pegou e disse assim: cara, eu tô nervoso. Até nós começamos a rir dele. Vai bater o pênalti, cara, é o último, bate, faz e nós vamos ganhar o campeonato. Aí ele assim: cara, eu não tô me sentindo bem e tal. Ele disse: cara, vai, bate, cara. Daí ele disse: não, vou chamar o Gardel lá, o Toninho. Daí chamou o Gardel veio e bateu o pênalti. Fez o gol. Aí ele ficou faceiro. Fechou o título. Não tinha condições de bater o pênalti. Tef, tenta botar mais perto o teu microfone para o pessoal te ouvir melhor lá. Tá. Quantos times tu jogou em Tramandaí, Tef? Tu lembra, assim, mais ou menos, quantos times tu... Eu joguei mais no União e no Beira-Mar. No União e Beira-Mar? Só nos dois. União era do Fininho? Não. Não, União... era o Fininho, tava sempre junto lá. Eu não me lembro se era o Fininho. Com a turma do União. Mas eu só joguei mesmo no União e no Beira-Mar, porque depois começaram com os campeonatos, eu comecei a sair também para fora, jogar fora. Jogar mais fora. Aí jogava lá em 77 eu fui campeão em Tramandaí, nós ganhamos a decisão da Brigada, em 77. E em 77 eu joguei em Santo Antônio, no time lá naquele bairro ali tinha um campo ali o time era o Central Juventus, América. O Juventus dali como é que era aquele bairro ali na esquina? Tinha um campo de futebol ali na esquina que era o bairro que eles falavam, era na esquina ali, né? Era o nosso campo era ali. Aí nós jogamos o campeonato ali, todo ele ali. O Vanderlei, inclusive, ia. O Vanderlei, o Laertinho. O Laertinho era fazia diferença, né, no campo. Era bom. O Laertinho, o Vanderlei, o Carlitão. Cara, eles vinham aqui buscar nós.
Mas nós chegava lá, era... E aí eu comecei a jogar muito Tramandaí e Santo Antônio. Ia eu, o Carlitão e o Vanderlei. Às vezes o Laertinho não podia ir, às vezes ficava no Beira-Mar, porque ou tinha alguma coisa lá e tal. Mas era sempre... Eu e o Carlitão era certo que sempre ia. Em Santo Antônio jogava. Daí fomos campeões lá. Em 77 fui campeão lá. E fui campeão em Tramandaí também. Ganhamos da Brigada. Mesmo da Brigada. Santo Antônio, da Brigada nós ganhamos de 2-1 no tempo normal. A Brigada tinha um time também? Timaço. Nessa época, o Carlitão jogava contra nós, contra a União. O Carlitão, tinha o Zezão, tinha uns caras de... Tinha um brigadiano lá de Cidreira. Nós ganhamos primeiro... na semifinal, nós jogamos contra o Cidreira. Tinha o Pedrinho da Corsã, o Toquinho, jogaram depois no União. Um ano depois eles foram para o União. Foram jogar no União, em 78. Aí nós fomos campeões também, em 78. Daí o campeonato daí foi a decisão com a Brigada. Com o Cidreira, nós jogamos a semifinal. Nós ganhamos 2-1 deles. Nós estava 0-0, daí bateram o escanteio e eu dei uma cabeçada, fiz de cabeça o gol. Aí depois nós fizemos mais um. Aí depois fizeram um. Ganhamos 2-1 na decisão. Era fazedorzinho de gol, então. 2. Eu ia lá na área, se vinha uma bola que dava para chegar, eu cabeceava. Não só defendia, como eu também atacava. Chegava na frente fazendo gol. E nas decisões sempre eu fiz gol. Sempre fez gol na decisão? Semifinal, na final. Jogador de estrela ainda. Sempre joguei. É que eu tinha muita força, tinha muita disposição, né, cara? E o União era um time muito bom. A turma o time era bem preparado, a nossa defesa era boa, o goleiro era bom. Tu lembra quem era? O Fon era o goleiro. O Fon, Monte Lula. O Fon era o goleiro. A nossa defesa, o Renatão, a lateral direito. O quarto zagueiro era o quarto zagueiro era o Oli. O outro zagueiro era um daqui do Imbé também. Me fugiu o nome desse outro zagueiro. Era só Marzinho. Não era só Marzinho. Não. Mas daqui a pouco eu me lembro dele. Eu te digo. O lateral esquerdo era o Oli, o irmão do Renatão. Seu Oli, irmão do Ceará. O Oli era fora de série. O Oli era um lateral esquerdo, assim, quarto zagueiro. Jogava de quarto zagueiro e lateral. Jogava de quarto zagueiro e de lateral esquerdo. Mas o nosso lateral esquerdo, na época desse campeonato, estava jogando o Clóvis. O Clóvis, o irmão do Betinho, que trabalhava na prefeitura. O Clóvis da Corsã. Sim. O Massaroca. Eu chamava ele de Massaroca. Nosso time era muito... Era tudo como irmão, sabe? O Balaca jogava nessa época, não? O Balaca jogava no São José. O Balaca jogava no São José. O Balaca era do São José. O Balaca tinha os irmãos dele também, que era o Nelo. O Nelo era meia esquerda. E o Nelson era quarto zagueiro também. Era zagueiro com o Balaca, né? A dupla de zaga era os dois irmãos e tinha o meia esquerda, que era o Nelo, era o meia esquerda deles, do São José. Quando jogava contra nós era uma guerra, né? A poeira levantava naquele beira-mar ali, meu. Era bom jogo. Era muito, muito disputado. E tu sabe que vale a pena a gente recordar aquele tempo assim, ó, porque era a turma assim, ó, era tudo, os times assim, ó, eles se preparavam assim era uma Copa do Mundo.
Não tinha. O cara não deixava escapar. A pegada era pegada. Dava umas confusãozinhas e tudo, mas faz parte. Normal. Isso aí era normal. E era muita rivalidade, né? O União e o São José, o União e o time aqui do Imbé, que tinha o Unidos. Unidos. Era o time do Dedê. Era um time bom, ele tinha. Pá! Aqueles caras, vou te contar, era uma briga para ganhar deles. Mas nós ganhava sempre. Aí nós estamos com a lenda Tef. Ele veio aí contar um pouquinho dessa história, um pouquinho da história dele, um pouquinho da história do futebol. E é tão bom relembrar esses momentos. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tem já uma seleção aqui feita pelo Loreci. Eu vou mostrar pro Tef na volta do intervalo. Ver se ele lembra de alguns jogadores. Vamos ver o que ele acha. E você, por enquanto, compartilha esse vídeo aí. Marca os seus amigos. Divulga aí para lembrar. E se tiver mensagens, manda pra gente, que depois eu dou um jeito de encaminhar pro TF aí. A gente passa pra ele essas mensagens aí, tá bom? Um abraço, daqui a pouquinho voltamos. Acompanhe pelo Correio do Imbé o Campeonato Municipal de Futsal de Imbé, edição de 2019, ao vivo. Segundas, terças, quintas e sextas, a partir das 19 horas. Narração, Renato Dias. Reportagens, Jorge Bittencourt. Patrocinadores: Prefeitura Municipal de Imbé, Secretaria de Turismo, Odonto Praias, INB Telecom, SM Matos Monitoramento, Presidente Materiais de Construção, Vereador Catarina Teixeira, MJ Transportes Ambientais, Santa Clara Vidros Planos e Curvos Temperados, Bar Bilhar 23, Beer Ball, quadras de areia e salão de festas, Atena Móveis sob medida, Barcelos Imóveis, Funerária de Imbé, Honda Litoral 24 horas, Mecânica Foguinho, Infinity Construtora, Academia Intense, Pilates e Fisioterapia Luciane Zabotti e Wagner Silva, Farmácia Zanella, JR Centro Esportivo, Casa das Baterias e Auto Center HC, Exata Contabilidade. Muito bem, estamos de volta ao nosso segundo quadro do programa Memórias da Várzea. Estamos hoje aqui com o Tef, uma lenda do futebol no município de Tramandaí, um dos grandes jogadores que já passou aí por esse futebol aí. Nós estávamos aqui conversando fora do ar sobre o nosso parceiro, irmão, professor Vanderlei. Um abraço, professor Vanderlei, já esteve com a gente aqui sendo entrevistado. Tef. Eu também quero mandar um abração pro professor, que ele cobrava muito da gente na ginástica lá, e a gente corria bastante. Um abração, professor, que participa aí com a gente. Aí. Muito bem, tá aí. O Loreci Lima aqui mandou aqui uma mensagem. Aqui. Ele mandou assim, ó, a minha seleção do passado. Eu não conheço alguns aqui. Vamos ver se tu conhece para te lembrar. Se tu conhecer, tu me lembra. Você acha que o goleiro era o Edi? Eu não sei quem é. Também, não sei se é acho que é Má é o técnico que ele botou aqui. O Beto, deve ser o Paulo Roberto. O Juarez Lael. O Arley, eu não sei se era o Vanderlei ou se é Arley mesmo. O Nego, daí deve ser o Alvarez Pazin, né? O Toninho do táxi lá. O Toninho já era uma época anterior, né? A minha ainda. Toninho já era mais veterano. Na época que o meu irmão jogava com o Toninho. Eles jogavam o Lilo jogava com o Toninho, o Laertinho,
o Nego, eles tinham o Greminho, né? Tal de Greminho. Ah, tinha verdade. O Greminho. Era Verdade. o Greminho. Aí o Lilo, que é mais velho que eu, né? 2 anos. Então, eu não cheguei a jogar com eles. Eu não jogava com eles ainda. Eu era ainda muito gurizão. O Lilo... Ah, tá aqui. Daí ainda tem as reservas. Aí, ó. O Lilo, Tef, o Dema, o Nelsinho, Martinho, Ike, Montanha e Gibi. Sim, esses aí já são de um pouquinho de... Mais novo, né? Mais novo que eu. O Montanha e o Gibi, Já era o Ike, bem Montanha e mais novo Gibi que eu, né? são bem mais novos. Nelsinho... Esses aí eu já tava quase parando já. É. Quando eles verdade. quando eles começaram. O Nelsinho. Nelsinho... Não sei agora qual é Esse também. Nelsinho E o Martinho eu já ouvi alguém falar. Do Martinho eu já ouvi O alguém falar. Martinho era o irmão do Toninho. Ah, acho que É deve o ser mesmo. isso É o Toninho era o mais velho, o Martinho era o mais novo. O Martinho jogava bem, mas era um jogador assim, dribladorzinho, né? Mas jogador assim que do meu tempo mesmo que eu tinha muito, que eu gostava muito era de ver jogar e jogar junto. Era com o Laerte, o Vanderlei, o Carlitão. Esses caras aí, o Renato, o Oli, o meu irmão, o Lilo. O Lilo era... Você não jogava? Mas jogava muito. Os caras tinham... Só ele, o Laerte, com a bola no pé, só se os caras tirassem a paulada, senão não tirava. Era muito bom. O Renatão aqui mandou uma mensagem também. Eles. O Renatão botou assim, não esquece do Renato no União. O Renato jogou contigo no União? Quem? O Renatão jogou contigo no União? Jogou no União, jogava Jogou na contigo? lateral direito do União. Renatão era nosso segurança ali atrás. O cara não passava. O Augusto E o botou- lateral esquerdo era o Clóvis e a nossa zaga era o Oli com um pedreiro aqui de Imbé. Como é que era o nome? O nome do rapaz eu me esqueci agora. Daqui a pouco tu lembra. Mas era muito bom o rapaz também. Deixa eu ver, tinha mais uma. O Jerônimo tinha mandado aqui, ó. O Jerônimo mandou assim: meu Carlitão tem que estar aí. O que houve? Deixou no banco? Eu disse, não, o Carlitão já tinha sido. Na verdade, isso aqui é só uma lembrança, o pessoal lembrar. Essas seleções que eu botei ali já foram homenageadas pelo site Tempo Extra quando a gente fazia festa de final de ano. Inclusive, TF, quem mais? O professor, o Renatão. Né, o Renato Nunes ali na primeira, o Adão Macaco, quem mais que teve? Que era o troféu Oli Gomes dos Reis, se não me engano, que era o Sereninho. É o Sereninho. Foi um dos primeiros, primeira festa que eu fiz do site Tempo Extra. Esses, professor Vanderlei, o Renatinho Rodrigues, o Nego, esses jogadores aí foram homenageados na primeira seleção que eu fiz. Aí ali tem essa seleção que eu passei, ali tem, por exemplo, tem o Oli, tem o Gabriel, tem o Lino, quem mais que estava ali? Quer me lembrar aqui? O Ike, que está nessa seleção. O Ike era muito bom jogador. Jogava muito, né? O irmão do Tarusco, o Ike também era bom jogador. Eu vou... Joguei com ele também no Beira-Mar, eu e ele. Aqui, Eu joguei... Quando nós ganhamos o campeonato do Beira-Mar, eu joguei com eles. Jogava o Ike, jogava o Toninho ali da lavanderia ali, o filho do falecido Roberto Rodrigues. Sim. O Toninho. Sim, o Toninho. do Beto. Hã? O irmão do Beto, no caso. Era? Não. O Toninho, irmão do Beto da Ctrl Z, que era da lavanderia Alva. Não. Da Alva? Lavanderia Alva? É da Alva. Foi também homenageado. Foi um dos... Isso. Tá aqui esse que era o Toninho. O Toninho era lateral esquerdo, né, do Beira-Mar, jogava no campeonato que nós ganhamos, quando o doutor Artemio era o presidente. A gente ganhou fizeram uma churrascada da festa do campeonato que a gente ganhou, e cada envelope com uma notinha de... Uma quantia? Com um dinheirinho dentro. Para cada jogador ele premiou para todo mundo. Coisa boa, né? Foi presidente, muito gente boa. Doutor Artemio. Aqui tem uma seleção aqui que uma das seleções dos craques passados, homenageadas pelo site Tempo Extra, gente. Lembrem-se, aqui é uma seleção que já foi homenageada, receberam os troféus, quem foi lá recebeu. E o que a gente faz? Eu sempre procurava, até
seria injusto da minha parte se eu homenageasse uma seleção apenas. Porque eram muitos jogadores. Só aqui, a gente conversando aí o TF agora, vocês viram que tem muita gente que jogou muita bola aí e mereciam destaque, mereciam estar numa seleção. Então é injusto fazer uma seleção apenas, né? Sim, foi 2 décadas, né, cara? Exatamente. 2 décadas eu joguei aqui em Tramandaí. Eu comecei jogando em 72, 73 e parei com 44 anos, eu já tinha. Imagina, é tempo, né? Aí essa seleção aqui, ela foi assim, ó, com o Jairão no gol, Jairão que era o taxista trabalhando din-din. O Jair era muito bom. Jogava muito, Jogava muito, o Jair era bom, o goleiro do táxi aquele. Ele morava ali na Zona Nova, ali. Isso. Uhum. Aí, a zaga aqui foi completada com o Oli e o Adão. Só que esse Adão aqui, que eu não tô recordado qual é o Adão, Tef. O Adão é o irmão do Saúca. Não, esse aqui não é o Adão, irmão do Saúca, porque o Adão, irmão do Saúca, foi homenageado junto contigo na primeira seleção. Na primeira? Então, quem tava numa seleção, eu não botava em outra. Mas é um Adão que eu não lembro quem é. Ou foi por falha minha, de repente o Adão foi de novo na seleção, mas eu acho que não, eu creio que não. E o Rapac não estava nessa seleção? O Rapac não foi homenageado em nenhuma das minhas seleções, nem o Rapac, o Dema também, que era muito, sempre falaram muito, e que aí seria homenageado, né, em seguida também, mas aí como parei com as festas, até porque falta de apoio, a gente não conseguiu manter a festa, porque era uma festa cara, né, era uma festa que eu amava fazer, né? Mas infelizmente sem apoio é difícil, é complicado. Sim. Né? E a gente precisava do apoio, o mínimo de apoio, né? E a gente não conseguia, né, dos órgãos responsáveis, que as prefeituras que poderiam nos ajudar e não ajudavam. Muitos hoje gostam de levar méritos, né? Dizer que ajudava com meia dúzia, muitas vezes deixava até empenhado a gente, quando a gente prometia alguma coisa, deixava nos empenhados. Mas amém, tudo certo. Gabriel aqui era o centroavante, o Negão Gabriel lá do Indianópolis, acho que também já não é da tua época, era mais novo. Não, Gabriel. eu já estava parando quando eles começaram. Esses aí. O Marquinhos Mãozinha aqui do Imbé, na lateral, numa das lateral esquerda, aqui o Marquinhos Mãozinha, que jogava de lateral e meio campo. Jogou lá com o Marquinhos, não? Eu soube dessa gurizada que estava surgindo aqui do Imbé, estava começando a jogar em Tramandaí. Isso aí eu sei. Chico Pulmão, esse é da tua época. O Chico Pulmão é da minha época. Aí o Laertinho e o Zé Carlos, meio campo. Laertinho e Zé Carlos. Aí no ataque, o Heraldo, o Joel Abraão e o Tarusco. Joel Abraão jogou com ele? Não, Joel Abraão não. Não chegou a jogar com ele? Não, Joel não. Diz que jogava muito também. Não, o Joel Abraão, mas ele era do tempo do pai do tempo do Roberto, né, Rodrigues, né? Ele era daquela ele já época. era mais velho, né? Muito mais velho. Era... Tarusco tu jogou? Com Tarusco, sim. Como é que era jogar lá? Tarusco era ponta esquerda, bom. Como é que era jogar, na verdade? Tu que bom, tinha, olha, era um grande jogador. Eu fico imaginando o seguinte, hoje a gente... O Tarusco era bom. Que já jogou futebol, sabe o como é bom jogar em time bom? Não, para marcar ele, olha, tinha que chegar junto, senão não pegava. O drible dele, ele era rápido, ele dava uns dribles assim, ó, dava umas cortadas para dentro assim, que eu vou te contar, o lateral se ia embora, ia. Perdia na poeira. Se perdia. Mas e eu estava sempre, quando nós jogávamos contra eles, eu estava sempre em cima, na cobertura do lateral, eu estava sempre cobrindo. Não deixar espaço. Quando ele queria pegar um espacinho, eu apertava ele. Já ia lá pro valão do Beira-Mar. Aquele valinho do Beira-Mar ali. Aquele valão do Beira-Mar lá. Aí eles ficavam bravos comigo. Mas o que eu vou fazer? O cara não para. O cara é bom demais, o Tarusco. Aí o Tarusco é um dos nossos que eu quero trazer aqui, um dos nossos convidados, já falei com ele, mas hoje, é claro, não está morando aí, né? Ele mora em São Leopoldo, se não me engano. Tá fora agora. Então fica um pouco difícil. Mas já se comprometeu. Mas era um grande amigo da gente. Um amigão, cara. Bom jogador, bom amigo, ele era tudo. Eu não tenho que reclamar de nenhum dessa turma toda que passaram por mim aí. Tudo é gente boa e valeu a pena. Como é que era jogar com Renatinho Rodrigues? O Renatinho também era muito bom. O Renatinho, ele é um pouco mais velho que eu também, né? Mais
de uma safra anterior, assim, um pouquinho mais. Ele era mais do tempo do Carlinhos Rodrigues, do Flavinho, né? E eu já sou mais da turma do Laerte, do Vanderlei, assim, que mais ou menos parecidas as idades. Laerte. Né? O Laertinho era diferencial, né? Não, aquele fazia diferença no campo. Era o jogador... Era um crânio, o cara era fora de série. O Laertinho, esses dias fui na prefeitura ali, gosto muito dele, muito meu amigo. Casou com uma das minhas primas, ele foi casado. Mas o Laerte era futebol assim, de primeira. Como é bom relembrar, nós estamos hoje aqui com o TEF, programa Memórias da Várzea, mais um programa, esse programa que está criando corpo, que está criando ideologia, está caindo na graça dos nossos torcedores da antigos, familiares, amigos, que estão relembrando grandes momentos. A cada programa é um entrevistado diferente, memórias diferentes, histórias diferentes, mas no final todas elas se completam, porque a gente lembrando aqui, vendo o Tef falar aqui, já estou lembrando ali quando o Floriano esteve aqui, o próprio Paulo Roberto, são pessoas que vão falando e vão resgatando, o professor Vanderlei, então eles vão resgatando momentos que nós... só na memória de vocês, porque nós não temos como ver. Sim, sim. Isso tudo está registrado na memória de vocês. Então, programa é para isso. É para a gente, já que não temos filmagens, nós não temos a tecnologia que nós temos hoje, para poder gravar e deixar poder um dia ver e mostrar, a gente conta pessoalmente. Para que melhor que o próprio autor do assunto contar a história? Não tem coisa melhor. É muito bom isso aí. É muito bom. Agora é a hora da saia justa, é aquele momento que a gente pega e pergunta para os nossos convidados aqui, a gente fazer a seleção. Eu vou perguntar posição por posição e tu vai lembrando. Quem tu não lembrar, tu pula a posição. Mas quem tu vai lembrando, tu vai me dizendo. Né? A tua seleção de todos os tempos ali que tu jogou, que tu lembre, né? A gente vai perguntar. Vamos começar pelo goleiro. O Roberto Floriano, né? Roberto Floriano. Roberto Floriano é um grande jogador, grande goleiro. Zagueiro tinha o Beto, eu botaria o Beto e o Carlinhos Rodrigues já estava passando já do tempo do Beto, porque o Beto é mais novo, né? Mas um mais jovem que ele, botaria quem que poderia ficar de quarto zagueiro ali com o Beto? O Montanha, era o guri, o filho do Carlitão. Filho do Carlitão. O filho do Carlitão, era muito bom. Mas o Carlitão não entra nessa? O Carlitão era do meio para frente. Ele não era zagueiro? Não, o Carlitão era um baita do meia atacante. Essa Carlitão, velho. O Carlitão, eu vou te contar. Diz que jogava muito, né? Botava pé na bola ali, segurava a bola, ninguém chegava. Ninguém tirava a bola dele. Não tirava. Lateral direito. O Renato, quando estava bem mesmo no União ali, olha, o Renatão era bom lateral, mas tinha outros que estavam começando a surgir, já tirava o lugar assim, né? Não substituiria ele, porque ele jogou muito tempo no União ali com a gente, o Renatão. Olha, ele marcava forte e era bom. Lateral esquerdo. Eu botaria o Clóvis, o Massaroca. Clóvis Massaroca. O Clóvis, o filho da Corsã. Centro médio, Tef. Vamos pro meio campo. Meia direita e meia esquerda. Meia esquerda e meia direita eu botaria o meu irmão, o Lilo, e o Laertinho. Lilo e Laertinho no meio. Que seleção! Nossa Senhora! E eu de centro médio, né? Claro, o centro médio era tu ali. E eu de centro médio. Esse já pula. O ponta esquerda. Ponta esquerda. Olha, o Paulinho do Laurindo, o irmão do Betinho ali, perto do Winter ali, que mora ali.
O Paulinho Laurindo era um falso ponto esquerda, sabe? Jogava muito. Agora o Vanderlei, né? Não adianta, né? O professor Vanderlei era o ponto esquerdo. Ponto esquerdo. É. Ponta direita. O Tonho. O Tonho dá saudade É verdade. de ver o que ele fazia com a bola, aquele cara. Eu peguei. Que chutava. Eu peguei Meu o final. Deus do né, céu. Tonho? Peguei o final dele só. Que ele chutava. Pá! Nós ia para Santo Antônio jogar os campeonatos. Aquele cara, olha, fazia chover com a bola. Tanto na velocidade, bater falta. Os caras não pegavam ele. A maestria daquele cara Era falta, era o fora. Tonho era fora de série. Aquele era o meu ponta direita. Teu centroavante, para não fechar o time. Centroavante, eu vou com o Dema, Rapac. Dema. Homenagem ao Rapac, que Deus o tenha, mas Ele um grande centroavante. O Dema também eu vi pegar e eu vi histórias do Dema, né? Tinha um domínio de bola que era fora do sério. Meu Deus do céu, o Dema era muito bom alemão. Pá! Naquela tua época, um treinador, treinador, né, que era aquele cara que distribuía a camisa, mas era um cara mais motivador, mas um cara que tu lembra assim, que era um cara que entendia do assunto, que estava fora de campo, que tu lembra dele com maestria, assim. Porque pra um time bom tinha que ter um cara que soubesse alguma coisa, né, meu? Tu sabe que o Jocely era um bom treinador. O Jocely, esse lá da loja de móveis ali na frente do Rissul. Muito bom treinador ele. O meu treinador, que era do União, o Agamenon, ele era muito bom assim, mas ele às vezes dava umas rateadas, mas ele cativava o grupo, sabe? Ele era um treinador que conseguia incentivar o jogador a pegar, jogar futebol. Não assim, porque se o treinador não incentiva o jogador, tu sabe, o time não anda. Não anda. E ele incentivava bastante. Mas era um bom treinador também o Agamenon. O Agamenon de Paula. De Paula. Tá certo. De Paula. O pai do Humberto, lá da esquadrilha. Eu ia perguntar se era Humberto. O pai... O Humberto jogou alguma coisa ou não? Não, o Humberto também tá, olha, ele tá no intermediário, assim, junto com esses zagueiros que tinham ali, ele também tá no bolo. Tá certo. Na seleção. Ele foi uma vez para a seleção também. Humberto. Tava no bolo também, porque o Humberto era um grande... bom jogador. Humberto de Paula. Um abraço, Humberto. Ele é um grande amigo também, um grande parceirão aí que a gente tem aí nessa caminhada. E um cara muito legal, muito bom, boa pessoa. Estamos hoje com o Tef, a lenda do futebol tramandaiense. Ele que jogou por todos os cantos, um ídolo no meio do futebol amador aí, e que está hoje com nós aí. Um prazer enorme acompanhar essa lenda aí. Não podemos esquecer de mandar um abraço lá pro pessoal do Bar 23 lá, né? Porque senão o Diego Nogueira já mandou hoje pra mim. Manda ele mandar um abraço pra nós. O Farofa tá só acompanhando todo sábado. Farofa, não esquenta que o meu abraço eu vou mandar pra ti, não tem problema nenhum. Um abraço a todos vocês aí do 23 aí, e principalmente no meu amigão Farofa aí. O Bar e Bilhar 23, que é um dos patrocinadores do Correio do Imbé, um grande parceiro aí do esporte, sempre ajudando aí. E até quero já aproveitar, Renato, e deixar aqui para você que quer nos patrocinar o nosso programa aí, entre em contato com o Renato aí. O Renato vai deixar os númerozinhos que no último programa ele esqueceu de botar, mas ele vai botar nesse. Os númerozinhos de contato do Renato ali, para o pessoal que quiser nos patrocinar, nos apoiar aí o programa Memórias da Várzea, né? Precisamos de apoio, nós estamos aqui, é um programa que está resgatando a história do futebol, trazendo essas lendas aí, ó, essas figuras maravilhosas, esses bate-papo que a gente tem tido aí fora de série. A cada dia, eu tenho falado em todos os programas, a cada programa eu tenho me chamado mais, me incentivado mais, eu tô me realizando no meio do futebol. Poucas pessoas estão tendo essa oportunidade que eu estou tendo aqui de estar ao lado, né? Muitas pessoas hoje querem assim, estar ao lado de ídolos de futebol profissional. E a minha vontade sempre foi de estar ao lado de ídolos do futebol amador. Aqueles que realmente fizeram história no futebol, em campos gramados que eu pisei, que eu joguei. Aqueles que já pisaram muito antes que eu e fizeram muito mais história que eu.
né? E por isso que eu agradeço vocês, Steph. É um prazer ter vocês comigo aqui. O prazer é meu ter vindo aí e realmente a gente participava com muita vontade, né, no jogo, se dava sangue, né? Não parava nunca de correr. E a gente era muito incentivado, porque era tudo amigo ali, tudo da mesma rua ali, o time era quase todo mundo ali, estava sempre ali. Então Eu imagino como é que era o clássico quando essa turma toda se juntava, rapaz. Era uma festa, né? É churrascada e festa e festa. Qual foi o último Muito título bom, que tu Daniel. disputou, tu lembra? Hã? O último título que tu disputou, tu lembra, assim? O último que eu ganhei foi com o Gaó, em Osório. O Laerte, o Vanderlei, professor. O professor sempre estava junto. Nos campeonatos bons era... Tava junto. Tinha que estar, né? O craque, né? Também, né? Era eu, o Laerte, o Vanderlei. E eu fui campeão lá com o Gaó, em 93. 93. Esse é o TEF, Centro Médio das Antigas, o Centro Médio que ficou marcado, ele que é lembrado por todas as seleções que a gente fala aí, né? O TEF sempre é lembrado. Nós estamos chegando ao fim de mais um programa, Memórias da Várzea. Hoje nós estávamos aqui com o TEF. Pode falar, TEF, fica à vontade. Não, eu queria falar uma coisa para ti. Tu sabe que às vezes eu ando de bicicleta por aí tudo aí, Zona Nova, lá no Farol, vou por aí tudo aí, passo às vezes num bar, coisa tá cheio de gente assim. Olha lá aquele cara ali, ó, o Tef, ó, o que ele jogava, que ele cabeceava a bola, não sei o quê. E eu nem me lembro, nem sei quem é. Mas viram certo, eles até seriam um torcedor, estava lá olhando o jogo. E o nosso campeonato era sempre cheio de gente, né? Sempre lotado o Beira-Mar. Tu só disputou no Beira-Mar ou chegou a pegar no módulo também? Joguei no módulo também. No módulo fui campeão em 90. 82, 83. Uma coisa assim, não me lembro agora direito. Mas eu joguei muito no módulo. Quando era. Quando o nome ainda era 0 Hora. Jogou quando era 0 Hora o nome do estádio ainda. Hoje, Elusário do Caetano da Silva, que é o nosso saudoso Prego. Uhum. Eu te perguntei hoje até fora do ar, né? Se tu tinha jogado com o Prego. O preguinho lá da tirolesa ali, o Moreninho, né? Eu não sei se era tirolesa. Os filhos agora moram na Cruzeiro, não sei se é... na Cruzeiro, isso. Na Cruzeiro ele tinha... Depois... O Prego... Eu não vi jogar, mas é outro jogador que todo mundo fala que jogava demais. Era muito bom jogador, mas eu era piazinho ainda. Ele já era mais velho. Ele era bem mais velho. Tem história também. Tem história. O Prego era muito bom. Esse é um detalhe. Ele foi profissional, né? Foi profissional. O Prego foi profissional. Foi um dos primeiros nossos aqui, né? Que conseguiu realizar aí, né, essa façanha de ser profissional. É isso que eu falo, Tef, muitas vezes, né, a importância disso aqui, né, de a gente trazer vocês para cá. E é uma forma de homenagem também para vocês, porque acho que é em vida, né, que a gente tem que homenagear, que tem que reconhecer os méritos de quem faz, de quem fez, né, porque depois que morrer, esquece que isso aí é passado, não tem ninguém. A família não precisa passar por homenagem. Quem tem que passar é a gente, cara. Eu fico tão chateado às vezes. E Deus me deu tanta graça que em todas as minhas seleções e os meus troféus que eu homenageava, na maioria deles, né, os meus convidados, as pessoas estavam ainda em vida para poder participar daquilo ali e receber aquela homenagem. E isso é o gratificante. É muito bom. Isso é bom. A gente tem que participar agora. Uhum. Que nem eu digo, depois que eu morrer, nem lembro de mim mais. Pode me esquecer, Agora, enquanto tá em vida, é que tu tem que lembrar das pessoas. E os homens têm muita gente de história, muita gente que fez história pelo esporte e merece esse reconhecimento que a gente vem dado aí para alguns aí. Precisamos dar uma lembrada disso. A gente vai ficando por aqui, mais um programa Memórias da Várzea. Eu agradeço a todos vocês por essa participação. Tef, tuas considerações finais. Te agradecer, né, cara, porque não tem outras palavras. Muito obrigado por esse momento. Obrigado por me relembrar esses momentos aí. Né? E eu tinha conversado contigo, a gente está preparando um novo formato desse programa. Um formato onde vai ter mais
craques juntos, para vocês se debater ali, conversar. Lembra daquele lance, lembra daquele? O Tarusco para te dar a contrapartida, que tu atirou ele no valão, mas eu... Então, essas histórias a gente quer resgatar junto e a gente está preparando. Muito obrigado mesmo pela tua presença, pela tua participação hoje. Bom, muito obrigado pela participação aí de vocês, pelo convite, e que eu gostei muito disso aí, porque incentiva a gente, né? Porque tu participou de tanto campeonato aqui e tal, e depois recebe um convite assim para dar entrevista assim, e falar. A gente até às vezes deixa alguma coisa faltando, mas não adianta, é assim mesmo. Muito obrigado por tudo aí. Tá bom. Aí o Tef. Quero mandar um abraço a todos vocês, em especial, né, para minha esposa, para a Laudo, que está sempre nos ajudando nos compartilhamentos das nossas lives, uma grande apoiadora nossa aí. É a primeira a me lembrar que tem que compartilhar aí os vídeos, né, e os programas, e marca o pessoal ali e tá sempre junto comigo. Obrigado, meu amor, um beijo para ti. Um abraço a todos aqueles que nos acompanharam até agora. Fiquem com Deus e até a próxima.